exemplo, com cosseno de Z. Isso. Tipo esse daqui do lado. Você fez Z a sexta. Esse é o Isso. exemplo que você fez. Isso. Z a sexta dividido por alguma coisa. Ó, já tá gravando, tá? Eu vou só apagar aqui, ó. Ó. Isso Você é... fez dois exemplos. Você fez um sobre Z ao quadrado mais um. Isso. E você fez. E você fez. Então, na verdade, essa também é para usar a fórmula da extensão para derivada, né? Do teorema de Cauchy para derivada. Né? Usando Isso. 1 sobre 2π. Eu achei que eu pudesse separar ela ali numa função analítica Isso. Deixa eu e, até falar. Então, e botar sobre uma coisa qualquer que não fosse. tem algumas questões que eu realmente gostaria que vocês conseguissem resolver de boa, assim. Vamos lá. Uma delas é essa primeira questão aqui, né? Do que se trata essa primeira questão? Eu quero que você resolva o quê? Eu quero que você calcule a integral de 1 sobre z ao quadrado mais z ao longo do disco de centro zero e raio 1. Então, aqui, ó, disco de centro zero e raio 1. Beleza? Uhum. Tá? Só que aqui a gente tem um detalhe. Essa função aqui, né, 1 sobre z ao quadrado mais 2z, isso você pode olhar como A sobre z, decompondo em frações parciais, né? Mais B sobre z mais 2, né? Decompondo em frações parciais, porque isso aqui, na verdade, é z que multiplica z mais 2. Beleza? Então, isso você Uhum. consegue decompor em frações parciais. Aí aqui, por que eu estou dizendo que aqui tem um detalhe? Porque quando a gente calcula lá a fórmula integral de Cauchy, que ela diz o seguinte: você ter f de z sobre z menos w 1 sobre 2π. Esse W aí não pode ser Z0, não? Por que você bota Z0? Ele pode ser Z0, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser Z0. Isso daqui é f de z, certo? Vezes o índice. Se é uma volta só, vai ser só isso daqui. Então, assim, eu só quero que vocês relacionem essas duas coisas. O que é importante aqui? O importante é que isso daqui é de centro. Isso é importante, hein, gente? Isso aqui é de centro. Você vai fazer a curva, né? A integral ao longo de uma curva fechada que contenha W. Então, ó, a curva fechada, que, sei lá, eu estou chamando aqui de gama, o W tem que estar dentro dela. Beleza? Sim, sim. Se o W está dentro dela, então isso aqui é f de W, perdão, é f de W. Mas o Se 2 o, não tá, né? se o W está dentro dela, então isso é f de W. Quando você fizer essa decomposição e aparecer esse pedacinho aqui, o que vai ocorrer é que a função B sobre Z mais 2 ao longo desta curva fechada, ela é holomorfa em toda ela, em todo o domínio. Ela não tem problema nenhum aqui. Ela não tem problema no círculo de centro zero e raio 1. Ela só teria problema num círculo de centro zero e raio 2. Entendeu? Então é por isso que eu estou dizendo que é o cuidado aí que tem que se ter quando estiver fazendo essa primeira questão, que você vai desenvolver duas integrais. Aí essa aqui você vai utilizar a fórmula integral de Cauchy normal. Você vai lá e vai, essa função é holomorfa no disco todo, com exceção do zero, então a integral ao longo de uma curva fechada vai ser o f do que vai aparecer aqui em cima, no lugar do a, né?
o f do que aparecer no lugar do a, vezes o índice, como o índice é 1, então vai ser só o f de a, né? O f desse cara aqui que está aparecendo. Agora, nesse segundo, p O F de A sobre... sobre Z, né? Não, na Não. verdade não, porque a função vai ser essa daqui, ó. Essa vai ser a função, só. Tá vendo? Só essa vai ser a função. Olha a fórmula integral de Cauchy aqui em cima. Olha a fórmula integral de Cauchy aqui em cima. Ah, tá. Beleza? É Então que você essa botou vai ali ser... o 1 sobre 2 pi, que eu não tinha visto. Botou. Isso, tem 1 sobre 2πi aqui. Então, isso daqui, 1 sobre 2π vezes isso, vai ser... Então, o ponto é que essa integral aqui, quando você estiver resolvendo só esse pedaço aqui, né? Mais uma vez, para resolver essa integral aqui ao longo do círculo de centro zero e raio 1, você vai dividir ela em duas, e aí quando você estiver resolvendo essa aqui, você vai utilizar a fórmula integral de Cauchy, mas quando você estiver resolvendo essa daqui, né, o b sobre z mais 2, você vai utilizar o fato de que ela é uma função holomorfa em todo o domínio, né, que está sendo analisado, ou seja, ela é holomorfa em toda a curva, e você está calculando a integral ao longo de uma curva fechada. A integral ao longo de uma curva fechada de uma função holomorfa é zero. Então, a integral ao longo dessa curva fechada, desse pedaço aqui, é zero de imediato, e você vai ficar só com essa integral aqui. Ficou claro, Vanessa? Mais ou menos. Eu vou ficar com essa integral vezes 1 sobre 2 pi, né? Vezes 1 sobre 2π, porque o 1 sobre 2π está aqui, que vai multiplicar lá. Vai multiplicar F de A. Isso, exatamente. Eu só não entendi porque se é centro zero e raio 1, para Isso mim aquele aqui. 2 ali estava fora. Não, ó, De Z centro mais zero. 2. Isso, esse aqui está fora, exatamente, você está certa. Então, quando Hum. você fizer essa integral aqui, ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ser a integral de A sobre Z, dz, mais a integral de B sobre Z ao quadrado, Z mais 2, dz. Né? Aí, aqui é a mesma curva, né? Aqui são todos, aqui Uhum. Z1, essa aqui é modo Z1. Beleza? Aí, aqui eu vou circular de vermelho. Essa aqui, ela é zero. Por que que Sim. ela é zero? Porque vai dar uma constante, né? Certamente vai dar uma constante aqui em cima. Porque aqui em cima você vai ter uma constante e embaixo você tem que uma constante dividida por uma função que não zera é holomorfa, né? Por um polinômio que não zera é holomorfa. Então, essa função aqui ela é holomorfa, sem problema nenhum. Ok. Entendi. Uhum. E aí eu vou ficar só com essa integral aqui. Como esse cara é constante, certamente o resultado disso daqui vai ser 2πi, né? 2πi É vezes A. F de A. Aí quem é A, vocês têm que descobrir quem é A. Porque, mais uma vez, o ideal seria que E vocês onde que está o 1 sobre 2 pi? Então, o 1 Que sobre estava lá em 2π cima. está na fórmula integral de Cauchy. Tá aqui. Eu passei ele para cá, ó. Olha ele aqui. Ah, tá. Jogou ele para fora, né? Isso, Quer dizer, na exatamente. verdade ele já estava fora. Ele já estava fora. Sim. Tá. Essa B sobre Z mais 2 é como se eu estivesse manipulando para botar uma função analítica sobre um. Aí você vai usar a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Aqui, você lembra? A fórmula integral de Cauchy para derivada, ele vai dizer que f' de z, ele vai ser igual, se eu não me engano, 2 fatorial sobre 2πi integral, curva fechada também. Aí aqui de
f de z Eu achei que a anterior sobre é que era para a derivada. z menos π sobre 2 ao quadrado. Tá? A da derivada, ela aparece desse jeito aqui. Então, o que vai aparecer aqui é a derivada do que está em cima. Então, o que eu vou te pedir, o que você vai ter que fazer em essência é derivar esse cara que está aqui e depois substituir o que a gente está fazendo, né? Aqui eu estou pegando o centro em zero e raio 2. Só que qual mais uma vez, eu tenho que concentrar no ponto problema. Qual é o ponto problema? Π sobre 2. Então, isso aqui, a solução vai ser o f', como é uma volta só, certamente vai ser f' de π sobre 2 vezes 2π. 2π sobre 2, né? Digamos assim, ou seja, vezes 2π. Então a resposta dessa daqui, né, claro que tem que justificar, você tem que falar que está usando a fórmula Sim, integral de sim. Cauchy para derivada, né, no Derivada, legal. caso, exatamente. Mas o item B aqui, ele vai sair da fórmula integral de Cauchy para derivada. E O aí, A boia, não, né? não, exatamente. Tá conseguindo acompanhar? Cara, tô. Por incrível Tá. que pareça, um pouquinho. Porque, Mais do que eu achei que assim, fosse. o 1 e o 2, mais uma vez, a 1, a 2 e a 3 são aquelas questões que eu realmente gostaria que todos vocês fizessem. A 3, ela dá um pouco de trabalho, tá, gente? Porque se você perceber, A 3 a... não entendi o que você pediu, na verdade. Então, Escreva os o... valores da integral. você vai ter que dizer os valores de R, ó. Tem, mais uma vez, aqui, digamos assim, é esse exercício aqui elevado a um pouco mais difícil. Por que que é esse exercício um pouco mais difícil? Se você está considerando o disco de centro zero e raio 1, ó. Isso aqui é o disco de centro R, de centro 1, perdão, e raio R. Então vou aqui 1, né? O centro é 1, perdão. O centro Uhum. é 1, é aqui. Né? O centro é 1. E aí eu vou abrindo, deixa eu apagar aqui, é melhor, né? Deixa eu abrir uma página nova, senão vai Peraí, ficar difícil vocês entenderem. Ah, tá, tudo bem. Só vou abrir um negócio novo aqui, senão vai ficar difícil Essa vocês questão que eu entenderem. tô vendo aqui, essa questão 3 é bem a aula 11 que eu... Ah, não. Questão 3 é a aula 11 e 12, na verdade. Layout. Tá. Ó, o que você vai estar analisando, você está analisando que é a integral de z menos 1 r, certo? Independente da função que esteja aqui em cima, tá? Independente da função que esteja aqui em cima. Aqui tem uma g, né? Sei lá. Independente da R função que você... igual a R, né? Igual a É R. igual a R, exatamente. Aí o que que eu preciso, o que que você precisa entender, assim? Só para a gente... Aqui é um pouco diferente do que está aqui, né? A integral ao longo de um círculo de centro 1 e raio R. O que que a gente precisa entender quando estiver fazendo o exercício é o seguinte, que você está aqui, ó. Aqui está o 1, e aí você tem um R aqui, um R que está aumentando, beleza? Então você tem um R aqui que está aumentando. Um R que está aumentando, pá. Bom, quando a gente está avaliando esse tipo de situação, como o R ele está aumentando, Uhum. você tem que ver quais são os seus pontos problema naquela função que estava lá. Eu acho que era z sobre z ao quadrado mais 1, não era isso? Então, É Z. Não, na questão 3 você fala? isso, na questão 3. Não é isso, É z... Z. Ah, o denominador é Z.
multiplica Isso, z o ao quadrado mais denominador, z que multiplica z ao quadrado mais 1, que são os pontos problema. São os pontos que têm aquela ideia de singularidade, né? São os pontos problema no que a gente está fazendo. Bom, como eles são os pontos problema, esses pontos problemas, deixa eu marcar eles aqui. Nossos pontos problemas, eles são o quê? Eles são, o primeiro deles é o zero, né? Você está olhando ali, ele é o zero. 0, 0, porque esse cara vai dar 0. E quem zera isso aqui? Quem zera isso aqui é o mais ou menos i, certo? Ele é o mais ou menos i. Então, quem é o i e o menos i. Então, assim, quando você estiver fazendo a conta, quando o seu círculo passar a considerar o mais ou menos o 0, 0, isso, exatamente. Quando ele passar a considerar o zero, a sua integral já vai começar a dar um valor diferente. Por exemplo, ela vai dar um valor entre... quando R estiver variando entre 0 e 1, ela vai te dar um valor sempre. Ah, tudo bem. E depois ela vai... E depois, né? Quando você... Essa diagonal aqui, né? Do I até o 1, isso é a diagonal de um quadrado de lado 1. Ou seja, o raio também, quando ele passar de raiz de 2... Então, quando ele passar de raiz de 2, a sua integral também vai passar a te dar um outro valor. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que você analise, entendeu? E esse desenho, ele é bem importante, assim, mais uma vez. Pô, Marcelo, nunca fiz nada parecido. Eu sei, em aula eu acabo fazendo de fato mais coisas e tudo mais. Mas porque vocês têm um dia para fazer a prova. Aqui vocês têm quase uma semana. Então, essa interação aqui que a gente está tendo é também para eu ajudar um pouco vocês a entender como é que funcionaria esse tipo de caso. Mais uma vez, isso aqui você vai desenvolver frações parciais de novo, né? Porque isso é z que multiplica z menos i, z mais i. Beleza? Z menos i, z mais i. E aí você vai desenvolver frações parciais e aí, dependendo do valor de R, uma determinada integral que dava 0 não vai dar mais 0, porque você está calculando a integral ao longo da curva, né? Então, assim, se um ponto problema ele passa a estar no interior da curva, a fórmula integral de Cauchy diz uma coisa para a gente. Mais uma vez, a fórmula integral de Cauchy, a gente usa dois resultados aqui. Um é a fórmula integral de Cauchy, que é quando o ponto está dentro, e o outro é até a fronteira, e a gente não considera muito, dá 0, né? Digamos assim. Se o ponto estiver exatamente na fronteira, né? Por exemplo, aqui, como a gente está fazendo, se o raio for exatamente 1, bom, a integração ela diz pra gente que a gente consegue passar por cima desse ponto sem ter muito problema, beleza? A integração ela admite esse fato. Mas a partir do momento que o ponto problema entra ele está no interior do disco, então a gente pode usar a fórmula integral de Cauchy no disco, né? Que é o que a gente tem feito aqui local. o tempo todo. Exatamente, a fórmula integral de Cauchy local, que é no disco. Beleza? Mas o que você quer, então, é que calcule. Igual às questões anteriores, né? Sim, mas aqui você tem o fator do raio. Se o raio tiver entre 0 e 1, essa integral vai dar tanto por causa disso. Se o raio tiver entre 1 e 2, ou 1 e raiz de 2, que a gente está vendo aqui, né? A integral vai dar tanto por causa daquilo outro. E se a integral for maior... Se o R, né? Estou falando a integral aí. E se o R for maior do que raiz de 2, então isso vai passar a dar tanto. É isso que eu quero. Então são dois casos. R menor ou igual a 1, mas se for R menor ou igual a 1 e R maior que 1. Dois casos.
Não, você tem esse caso aqui, ó. Você tem os seus problemas são em zero. São em zero, não, né? São em zero, exatamente. Os seus problemas são em zero, em mais i e em menos i. Então você tem que considerar o zero, que é esse cara que está aqui, o mais i e o menos i. Essa diagonal aqui, esse raio aqui, ó. Esse raio aqui que eu estou rabiscando de vermelho, Vanessa, qual o tamanho dele? Raiz de Mais 2, uma né? raiz de 2. Então, você Uhum. tem três casos. Você tem de 0 a 1, de 1 a raiz de 2 e maior do que a raiz de 2. Traduzindo o R menor ou igual a 1, ou R maior que 1, no R maior que 1 você desmembra nesses outros casos, né? Isso, Entre 1 e exatamente. raiz de 2 e R maior que raiz de 2. Mas, a princípio, são dois, R menor ou igual a 1, que não vai ter problema nenhum, e R maior que 1, que, na verdade, eu tenho que dividir no intervalo entre 1 e raiz de 2, e R maior que raiz de 2, não é isso? Isso, Entendeu? exatamente. É isso aí. Vamos Bom, falar no grupo que eu tô dando dicas da prova. vai entrar tudo rapidinho. É, bom. Entendi. Não, mas eu não entendi o que você falou, né? Não significa que eu entendi a questão toda, não. Mas tudo bem. Vou tentar trabalhar. E no numerador, Z a quarta, Z ao quadrado, é basicamente aquela ideia do Z a sexta, né? Que você falou, né? Isso, é. Que você trabalhou na aula, né? Você tem um fatorialzinho ali, Uhum. que você faz, por exemplo, Z a quarta, você pode fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes Z ao quadrado? Não, você tá falando da questão 3? É, no numerador. Em cima você resolve. Então, esse que tá em cima, ele nem é tão assim, ele nem é porque assim, a gente aprendeu, né? A gente vai ter que fazer, perdão, vai ter que fazer aquela historiazinha do frações parciais, né? É isso que você tá falando, para ver o que vai ficar em cima de cada negócio, né? Não, não estava falando disso, não. Eu estava falando daquela ideia de Z elevado a N, que você explicou na aula 11. Não, até dá pra fazer isso sim. Esse cara aqui, se eu não me engano, ele vai ser o Zé a sexta, né? Porque ele é. Eu acho que isso aqui é. Ih, Z caramba, sexta. tá apagando. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que Z a quarta mais Z ao quadrado mais Z, isso é Z ao Não é quadrado mais mais Z, um. mais Z ou mais um? Ah, mais um Z, né? Que você quer dizer? É, não, acho que Z ao quadrado mais um, que multiplica Z a quarta. Eu não precisa fazer isso não, mas eu só estou escrevendo aqui que eu acho que foi isso que você me perguntou. Mas Z ao quadrado mais um, isso é Z a sexta mais um. Eu acho que foi isso que você me perguntou. Acho que aqui tem um menos. Isso aqui tem um menos. Esse vezes esse vezes esse. Isso. Esse vezes esse. Aí esse vezes esse vezes esse. Isso. Não sei. Porque E esse vezes esse. para Aqui é mim a aula menos 11 um. foi bem. Aqui é menos Aula um. 11. Tá, mas não precisa usar isso não. Não. Não, porque quando a ideia é a mesma da questão um ali em cima, né? Da questão um item A, Você bota cada um deles sobre um sobre A, B Z. e C. Sobre A, B e Um C. é sobre Z, o outro é sobre Z menos I, o outro sobre Z mais I. Então, Isso, é exatamente. isso? Só que aqui você tem que só tomar um cuidado. A gente só tem que tomar um cuidado que aqui em cima você tem um Z a quarta aqui na história, né? Tá, então só tem que tomar um cuidado com isso. Tomar cuidado com o Z4. Porque esse Z a quarta aqui, quando você fizer a decomposição em frações parciais, isso que está aqui embaixo está te gerando um Z ao cubo, tá vendo? Z4 sobre Z.
faz a conta, faz a conta. Aí é mais isso aqui, juro para vocês, é mais a parte de cálculo 1, né? Que é de como eu decomponho isso aqui em frações parciais. Aí é mais a parte de cálculo 1. Tá bom. Então, as questões 1, 2 e 3, aí eu tô falando aqui para todo mundo. As questões 1, 2 e 3, eu gostaria do fundo do meu coração que todos vocês fizessem elas bonitinhas. E não faz só a conta não, por favor. Diz assim, olha, isso dá tanto por causa do teorema de Cauchy tal. Isso dá tanto por causa do teorema de Cauchy Y. É claro que eu não vou descontar muito ponto se não fizer, mas vai perder 1/10 em cada coisa que fizer por conta disso. Enfim, tá? Então, assim, eu realmente gostaria que vocês tentassem, né, na hora de escrever ali, fazer com esse cuidadinho. Uhum. Eu percebi que a 4, a 5 e a 6 são da última aula, né? Você deu aqueles 3 teoremas da desigualdade. Isso. A 4 ela tem a ver com a O desigualdade de finalzinho Cauchy. você fala um pouquinho no finalzinho da aula 10 sobre essa questão no finalzinho da aula 11 você fala um pouquinho, mas na verdade na aula 12 é que você fala bastante sobre essa 4. Isso. Eu até tô devendo esse vídeo, né? Eu tava subindo ele pro canal agora, porque eu acabei de reparar que eu não subi esse vídeo ainda. Aí eu tô revi, subindo revi ele até a pro canal 11. até agora, ó. Você tá acompanhando. Eu revi até a 11 e a 12 realmente não revi, mas eu lembro da aula. Eu lembro que estava nessa aula. Estou acompanhando One Piece enquanto tava esperando vocês entrarem. Então tá bom, então Aí eu eu vou falei assim, tentar tem que aqui. subir. Não. Calma aí. Não. Vamos continuar aqui. Eu só vou subir a gente vai subir a aula, mas você pode continuar me perguntando. Eu acho que eu vou tentar fazer mais sobre a mesmo. prova. Aí, quarta-feira você vai estar disponível? Não, eu tô disponível na quarta, mas assim, teoricamente é para vocês me entregarem isso até o quê? Sexta, não foi isso que eu dei? Ai, não bota até sexta, não. Dá o final de semana pra gente. Dou, sem problema. Eu acho que eu botei sexta para fazer 2 semanas, mas assim, eu dou mais tempo. Dá um final de semana, porque sexta, sábado e domingo tem menos coisa. Né? A gente fica relativamente mais livre. E aí Essa questão 6 aqui... Eu estava juntando essas ideias e tal, estava entendendo, eu revi as aulas, aí fiz as anotações. Deixa eu fazer só uma observação sobre essa questão 6. Essa questão 6 ela é conhecida também como o teorema do módulo máximo, beleza? Eu coloquei ela aí porque a gente acabou não vendo ela. Mas assim, quando você lê, talvez ela seja um pouco difícil de entender num primeiro momento. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você mentaliza o seguinte, se a gente está falando de uma região compacta, o que é compacto? Fechado é limitado, beleza? Então tem o borda, tem aquela coisa com borda, tem alguma coisa que eu pinto a borda ali. E se você tem uma função holomorfa definida no conjunto compacto, obrigatoriamente o máximo dela vai estar na borda. É isso que esse resultado está dizendo. Por exemplo, quando a gente tinha, por exemplo, o teorema de máximo lá em cálculo, o teorema de máximo podia estar no interior, né? Porque aí eu fazia aquela coisa com bico, aqui assim, né? Assim, eu tinha uma coisa que subia e descia, eu podia ter uma coisa com mínimo, né? Eu tinha essa estrutura. E o lance é que em variáveis complexas eu não tenho isso geometricamente quando a gente fala de funções holomorfas. Se você tem uma função holomorfa e ela atinge obrigatoriamente o módulo do máximo dela, ó, é exatamente o item A, né? Na fronteira. Ele está na fronteira. Essa questão vocês conseguem encontrar em qualquer livro de variáveis complexas. Tem nos livros que eu dei lá, em todos eles tem ela. Ela se chama Teorema do Módulo Máximo. Eu tô lendo então, assim, água, assim. Não, tem.
Tem, eu Ávila, vi. tem no Churchill, tem. É o Eu teorema do vi. módulo máximo. Dá uma olhada nele que você vai. Quando você olhar o teorema e você olhar esse resultado, você vai ver que ele. Ah, pô, é a mesma coisa. Só que geometricamente é isso que ele quer dizer, né? Uma função holomorfa num conjunto compacto, obrigatoriamente o máximo dela vai ser atingido na borda. Ele nunca vai ser atingido no interior do conjunto. O que não acontecia na reta. Na reta a gente podia ter esse fenômeno, é que ele nunca vai acontecer. E se Uhum. vocês perceberem também, a prova vale mais pontos, né? A prova acho que vale 13, não é isso? Vale 12. 2, 4, É 12. 12. Então, 2, É. 4, 6. Isso, 2, 4, 6, 12. Então, vale 12 pontinhos, né? Só para. Eu achei, eu não sei, eu não olhei a fundo. Mas você fala assim, eu quero que vocês façam 2 e 3. Eu achei, por exemplo, a 6 mais simples do que a 1, 2 e 3, mas eu acho que eu estava perdida no caminho mesmo. Ah, é? Porque nas aulas, assim, isso fica num campo mais genérico, né? Essa aula É. 11, aí que eu vi você dando um exemplo mais assim, Fazendo umas continhas, né? numérico, né? Exatamente. Aí entendi. Tá. Aí eu Tá. consegui, no finalzinho É, da aula, quando você veio com o meu é, exemplo numérico, é que eu entendi. Um entendi. pouquinho. Então, uma outra Pra coisa mim, que eu vou anotar, trazer mais exemplos numéricos dessas coisas. por favor, isso ajuda Vou bastante. trazer. Tem gente que tem muito. Eu tô falando de uma dificuldade minha, assim, uma deficiência minha de visualizar as coisas muito no campo genérico, assim. Entendeu? Sim, Eu, quando tá. vejo um exemplo, se você dá a explicação, aí depois você mostra, quer ver? Vamos fazer aqui um exemplo. Aí, Fazer uma aí continha. começa, faz, É, aí faz como eu sentido. queria, como eu queria chegar na fórmula integral de Cauchy nesses exemplos, então o, Uhum, a gente vem mais para esse lado de cá, né? Ele foi é. quase um curso, não foi um curso de análise complexa, mas ele foi um curso de introdução à análise complexa, digamos assim. É Uhum. mais a minha cara. Tá de bom tamanho. Mas tá. Essa 4 só reforçando, né? Essa 4 ela vai sair da fórmula integral de Cauchy, tá? Da desigualdade de Cauchy, que eu dei na última aula. Eu vou postar o vídeo lá hoje. Essa 4 ela sai daquilo dali, beleza? Sim. Uhum. Acho que a única É diferente uma aqui consequência, né? é uma consequência. É uma consequência. Eu sei que às vezes, assim, é difícil olhar e ver. Assim, Pois é. quando nunca viu, é difícil É. olhar e ver que o negócio vai acontecer, mas vai por Uhum. mim aí que você vai olhar e de repente a coisa vai acontecer. E essa 5 você voltou lá atrás, né? Voltou lá na... Ah, Sinus não, vezes não. Você fala funções de. inteiras. Não, ela é uma Você função fala inteira tal na. que a parte real dela é sempre negativa, então ela vai ser constante. É, É da isso 12 também. é Da tudo, aula 12 também. tudo tem a ver com a fórmula integral de Cauchy. Uhum. Todas Eu elas acho têm que a ver. se eu me lembro da aula e pelas minhas anotações aqui, eu acho que elas se anulam, né? Isso. Elas se anulam. Né? Marcelo, só para confirmar, o teorema do módulo máximo, ele é o mesmo que a gente está fazendo na questão 3, é essa? É a 6, isso. A 6 é o teorema do módulo Sim. máximo. A 6. A 6 é o teorema do módulo máximo e a 4 sai da desigualdade de Cauchy. Mas se você botar a aula 12 aí, já facilita. É a única aula que eu não reguei. Não, vou botar agora. Vou botar agora aqui. Botãozinho Se aqui. assim, eu tiver alguma dúvida, pode também botar lá no zap, se perguntar pelo Não, zap. assim, pode, claro que pode. Sempre Porque, pôde, Vanessa. Se vocês são tímidos, não perguntaram, mas sempre pôde não, não tirar foi dúvida pelo timidez, zap. não, foi enrolação, não. Foi falta de tempo, assim. Vai É que achando para que. pergun- Você vai é que achando para que você ter está dúvida tem que saber entendendo, alguma coisa. aí quando vem um exemplo numérico, você fala, ué, e agora? Que coisa esquisita, né? Fazer uma conta. É, mas isso aqui não estava na aula. Estava na aula era Z0, F de W, Uma não tinha coisa Z a genérica, quarta. né? É, não É, entendi. uma coisa.
Mas agora, aí o que eu fiz? Eu estava fazendo esse trabalho de rever as aulas e ir linkando, né? Ah, tá. Isso aqui é daquela aula quando ele fala genericamente. Entendi. Mas aí eu parei na 3, assim, parei de, assim, só para de analisar a questão. E vi que a 4, a 5 e 6 eu lembrava, e pelas anotações aqui, que vagamente elas eram da aula 12, quando você deu aqueles 3 teoremas. O Então primeiro eu foi a vou. desigualdade de Cauchy, depois foi o teorema de Liouville, E depois foi o teorema fundamental do do cálculo, da álgebra, cálculo, perdão. da álgebra. Da álgebra. Isso, isso. Vou anotar aqui. Até anotei aqui. Não, mas pelo Não menos tem vocês raiz. aprendem. Eu tenho até um monte de. Eu vi pelas anotações, assim. Entendi. Não, mas Você pelo tem uma menos questão analítica, você. se não tem você- raízes, né? Isso. Se você tem uma função analítica, não tem zero, acho que não tem raiz, né? Complexa. Uhum. Uhum. Essa é a ideia da Então, prova. então 1 sobre P de Z Então, é é do P de Z holomorfa. holomorfa, né? Que é Uhum. analítica, a mesma coisa, né? Então, no Isso. fundo, você tem que provar que a função 1 sobre P de Z é limitada, limitada, então ela é constante. Né? Isso, que o teorema de Liouville diz que se ela é limitada, então ela vai ser constante, exatamente. Toda Mas função isso, assim, holomorfa limitada é constante. é a anotação da aula, eu não revi a aula ainda. Eu vou ter que ver para melhorar essas ideias. Mas deu para entender essa aula 12. Para mim, pegou na aula 11. A aula 11 foi amado. Mas eu já estou hoje, destrinchei ela um pouco hoje, aí já melhorou. Mas Eu vou então botar. vou. Eu tenho custo público. Tô botando a aula 12 agora, que aí eu acho que já fica para Eu acho que vocês. você não está colocando em todas, são os PowerPoints, assim, né? Que você faz as anotações. Né? Não, não, eu coloquei lá o Acho aula, que. só não tem essa parte de integrais porque eu não tinha terminado de escrever. Mas eu vou acrescentar lá tanto Eu, isso quanto a eu acho que tem aulas que só tem a videoaula gravada, assim. A aula gravada, não tem material. pendente. Vou gerar o link, ó, vou jogar lá no WhatsApp agora. Tá, então, aula passada. Aula passada. Dois, três. É um filme, né? Tipo, são os três teoremas. Você. Um filme? Não, Ah, é você como se botou. fosse aula Tá. passada, os três teoremas. Beleza, eu já botei o link aí. Não está disponível agora, porque como eu acabei de subir, vai Sim, estar sim. disponível em breve, né? Sim. É. Mas eu vou demorar até terminar a 1, a 2 e a 3. Dá tempo dela aparecer. Tá bom, então eu vou continuar aqui com as contas. Tá. Só lembrando, a 1, a 2 e a 3 de fato são da aula 11. Aí a 4 a 5, não vou dizer que a 4 a 5 e a 6, mas a 4 e a 5 você consegue resolver com as ideias que estão que aparecem na aula 11, perdão, na aula 12. E a última questão, que é a questão 6, ela em essência é o teorema do módulo máximo. Então dá uma Uhum. olhadinha nele nos livros que você vai encontrar a prova dele, aí é entender e colocar aí. Tá, tá bom. Então tá, então eu vou terminar aqui à noite, Então beleza, parar aqui um pouco a madrugada para ver se eu adianto um pouquinho isso aqui. faz parte. E os trabalhos estão bem? Vocês estão meio que finalizados? Eu vi que vocês me mandaram os trabalhos, eu Uhum. vou até dar uma lida agora. É mais divertido corrigir os trabalhos do que as listas de exercícios, né? Isso é um fato. Então, as listas é um negócio sacal. O que eu menos gosto do meu trabalho é corrigir lista de exercícios, juro pra vocês. O O resto, trabalho a gente fez aí,
sei lá, acho que umas 10 páginas de PDF. A gente primeiro fez um resumo, né? Aham. E depois a gente escreveu, assim, contando um pouco de história, de contexto histórico. Isso. Eu fiz uma observação, eu acho que sobre até o teu trabalho, Vanessa. Vamos ver. De. Eu devo ter mandado ou para o Felipe ou para. Agora não sei, eu mandei para alguém. O que eu queria ver um pouquinho era quando fosse aplicar, talvez eu consiga enxergar isso nas aplicações, alguma observação sobre o ensino daquele contexto. Entendeu? Eu acho que foi isso que É, eu falei. o que está pegando é assim, que o nosso tema é conjunto de Juliá, né? Isso, E exatamente. aí dentro do conjunto de Juliá, você não tem como não falar de Mandelbrot, né? Mandelbrot. Uhum. Manda um abraço. E Mandelbrot, dos fractais, né? Então, a gente praticamente, quando a gente fez o trabalho, praticamente a gente mudou metade do trabalho, porque a gente se deu conta que a gente está falando mais de Mandelbrot do que Do de que Juliá. Juliá. E aí a gente mudou um pouco o trabalho para ficar mais Juliá. Mas assim, a parte que encaixa melhor para atividade para o ensino médio, por exemplo, é mais a parte de É, Mandelbrot. não, tudo bem. Eu acho que passa a ser uma escada, né? Passa a ser uma escada para que o cara consiga ver depois Juliá. Mas mesmo que assim, esse contexto é importante que seja refletido só, entendeu? Como você pode chegar com esse tipo de coisa também num aluno do ensino médio, entendeu? Assim, eu não gostaria de privar a possibilidade dele entender o que é o Manambrou e Juliá, porque assim, Juliá, ele é meio que Aí, uma peraí. consequência, né? Deixa eu repetir. Mandelbrot. É tão bom quando alguém fala pela primeira vez. Mandelbrot. Engraçado que nos vídeos que eu estou assistindo, eles falam Mandelbrot. 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 Tudo bem. Ah, eu não sei, eu posso estar Em falando errado, francês, tá? você não fala a última letra, né? Então, você teve que estar certo. Mandelbrot. Olha, quem falou esses nomes pra mim foi uma pessoa muito culta. Então, assim, eu só imito o Mandelbrot. que ela fala. Mandelbrot. Inclusive, em francês tem um R aqui que é na garganta, né? Deve ser Mandelbrot. Um negócio assim, tem um R que é na garganta. Aham. Mandelbrot. Ro. Mandelbrot. É, Mandelbrot. Brot. Isso. L'ensemble de Mandelbrot. Uma Aham. coisa assim. Mas, desculpa, cortei. Não, Eu não, tava, o tá. que Eu você só falou? estava falando sobre a questão do trabalho, que uma das coisas que eu comento é que a gente não pode excluir que as pessoas é, as pessoas consigam um salto, né? Assim, elas consigam vislumbrar possibilidades. Eu acho que essa é uma questão que é interessante. É claro que a atividade que você propõe seja pode ser Mandelbrot. A atividade que eu propus para vocês, até que foi daquele vídeo do rapaz criando uma brocha, onde essa brocha ela pintava Sim, sim, um conjunto de Juliá ali no GeoGebra, sim. talvez isso seja o quê? O produto final de alguma coisa. Mas como aquilo surge, por que surge, as ideias do que surgem, claro que você não vai conseguir apresentar isso para o ensino médio. Mas a Exatamente. questão de conjecturar, então testar coisas diferentes, eu acho que isso é que é legal. Eu, eu acho que o que você está falando, então, que você está se referindo, é o resumo, né? Eu acho que não é o trabalho. Foi o resumo, eu não li o trabalho todo, eu li o resumo. Ah, tá. No resumo eu tinha feito algumas observações nesse sentido, Ótimo, que eu ótimo. senti um pouco de falta. Porque no trabalho a gente colocou exatamente isso, essa Ah, conjectura que então, você fala, por exemplo, quando que explode, quando que ela vai para o infinito, quando ela escapa, quando que ela não, converge. então tá ótimo. A gente Então meio tá que, ótimo. aquele exemplo que você botou lá, né? A gente meio que detalhou, mas não através daquele vídeo, né? Aham. Através de outras leituras.
O que ele como é que chega naquilo, assim. Na verdade, tudo aquilo ali está dentro do Mandelbrot, né? Mandelbrot. Uhum, uhum, Porque uhum. são conjuntos, são todos conectados, né? Assim, interligados, né? Sim. E aí, para cada ser, você tem uma forma diferente. Isso tudo está explicado no texto. E, inclusive, a gente bota umas características que são de Juliá, mas eu creio que sejam dos fractais, na verdade, em geral. Que é aquela Eu questão vou, de autossimilaridade, aquela ó, coisa. eu vou ler o trabalho de vocês, mas eu vou até propor uma coisa a vocês, eu ainda não li. Mas eu Por já favor, o trabalho devo ler agora, mas eu acho que esses dois trabalhos que vocês fizeram, eu acho que de repente dá para vocês enviarem um artigo para uma revista que apresente coisas sobre o GeoGebra, entendeu? Porque isso é algo que não tem em português, gente. Eu ainda não vi direito o trabalho do. Quase não tem, Vanessa. Se as coisas que vocês sobre. fizeram. Você fala, a gente é, criando um conjunto de Juliá no GeoGebra? Sim, além de criar um conjunto de Juliá no GeoGebra, apresentar o que é Mandelbrot e Juliá num contexto de ensino. Isso não existe. Você está entendendo? Se você Bom, pensar assim, isso já foi feito do zero assim, do jeito que vocês estão fazendo, eu digo para você, não. Em português, não. de ensino médio, que você fala? Mas de Em ensino portu... médio eles nem sabem o que é isso. Mal sabem o que é números complexos. Mas isso pode ser feito no ensino médio, claro que pode. No terceiro ano do ensino médio, você não acha que as coisas que você fez cabem lá, não? Quando eu estava lendo Mandelbrot, eu achei que fazia sentido muita coisa ali. Por Uhum. exemplo, o triângulo de Koch, sei lá, a Aí eu não neve, sei né? pronunciar. Uhum. A neve lá. Ali, aquela construção que você faz uma reta e, assim, e aí aquilo vai se repetindo, né? Aquilo é bem Uhum. interessante. Mas aquilo ali é mais Mandelbrot, não é Juliá, né? Então, assim, Não, eu entendo, mas eu acho que você consegue. Eu vou ver o trabalho de vocês e depois eu comento sobre isso. Mas eu se acho você que. puder dar uma ideia do que. Porque a gente estava pensando em fazer exatamente isso, construir no GeoGebra e aí mostrar Uhum. essas características. Por exemplo, se a gente conseguir dar um zoom, a gente vai ver um mini Mandelbrot ali dentro, Eu acho que né? dá pra gente Que é fazer um artigo para enviar para a revista do GeoGebra, entendeu? Eu acho que super ótimo, cabe. Tá, depois a gente ótimo. conversa mais sobre isso aí, mas eu acho Tá. que dá pano para manga. Se vocês quiserem aí, depois a gente, terminando o período, a gente conversa para botar os Tá. pingos nos is, Mas antes de tá? terminar o período, da gente Não, formatar eu isso vou ler para o trabalho agora. artigo, se você puder dar uma ideia da atividade, porque a atividade mesmo que a gente estava pensando, o que a gente pode inventar? O que a gente pode Tá. inventar é fazer o Juliá, um conjunto qualquer, mostrar que se ele está fora de Mandelbrot, os conjuntos não são conexos, né? Não são O, desconectados, né? Isso é interessante o, mostrar. Você pode dar um até, o zoom e Vanessa, mostrar para além da matemática. hum. Não, eu tô dizendo até para além da matemática. Aquelas figuras super bonitas, coloridas, que se pintam, Para além da matemática, eu achei muito interessante como forma entendeu? de A- área. Até Né? para além da matemática, entendeu? Assim, para alguma coisa, criatividade, arte, até para além da matemática, porque a partir do momento que você insere é claro que assim, eu vou focar na matemática, mas quando a gente apresenta as ideias, é, Sim, aquilo tá para além, sim. Você sabe entendeu? que eu lendo, eu descobri coisas incríveis, assim, que aquilo está por exemplo, naqueles, quando você visualiza um exame, você tem aqueles, Uhum, um eletroencefalograma, você tem os raios uhum. ali, não sei o que, aquilo ali é um exemplo de Mandelbrot. Ó, isso é A, interessante. Tá, na a gente, economia tem uns gráficos, tem um artigo que eu li que tem uns gráficos que eles mostram que são exemplos de Mandelbrot. Assim. E bacana. tem, assim, aí tem umas figuras que mostram assim, os relâmpagos, Uhum.
Tem umas coisas assim muito interessantes. E mostra, assim, porque quando eu assisti uma palestra dele para poder entender esse trabalho, e ele fala que, assim, quando ele colocou isso no computador, a primeira vez que ele colocou, a visão que ele teve foi de uma ilha, o conjunto que apareceu ali, né? A figura que apareceu, ele falou assim, é uma ilha. E foi aí que ele começou a relacionar as imagens a coisas da natureza que a geometria não é euclidiana, né? Assim, que você não pode mensurar, assim, às vezes por um retângulo ou por um círculo, né? Mas por uma forma completamente, assim, irregular, né? Então, eu acho Sim. isso muito interessante de explorar. Mas eu não coloquei, acabei não colocando isso como atividade para o ensino médio, porque é mais Mandelbrot, justamente, né? Assim, Não, então, tudo bem. Depois a gente conversa um pouco mais mas, sobre isso, ah, porque eu acho que esse trabalho é bem legal, sabe? Pode dar coisas muito produtivas para todos vocês, entendeu? eu estou Não, ô fascinada. Boia, não se Eu queria sente ter. excluído não, tá, Boia? Tô conversando aqui com a Vanessa, mas não se sente excluído não. O trabalho de vocês eu também tenho certeza que ele é bem bacana, mas ele tem outras características, entendeu? Tem um documentário chamado Caos. O documentário ele é meio chato, mas ele fala bastante sobre a questão dessa aplicação. E aí a Vanessa chegou. A Pamela. Boa Pamela, noite, gente. perdão, Vanessa já estava aí. Desculpa, Vanessa. Pamela chegou. Boa noite. Pamela, resolvi metade da prova já. Eu acho que eu já até apaguei, ó. Vocês viram que eu fiz de propósito, né? Eu botava e apagava para a pessoa não Ah, ver mas se a nenhuma gravação coisa estiver aí, então tá bom. Não, a gravação tá aqui. Tô brincando, mas a gravação tá Só aqui. acender a luz aqui, rapidinho, que eu acabei de Ó, chegar. Pamela, quando eu vi que você não estava aqui ainda, eu gritei pro Marcelo, Marcelo, grava Já, essa aula. já pediu para gravar, né? Obrigada, boy, obrigada. A Pamela já está dando aula, gente, dessa matéria. Ah, duvido, imagina, Vanessa. Nada, Você é uma crânio, essa mulher. Isso é um orgulho da nada. matemática. Imagina. Vamos juntos, vamos tentar encarar mais essa, né? Mas essa chega, né? Ai, por favor. Eu Depois tô a louca gente. pelas férias, meu Deus. Pô, nem fala. Tá certo. A gente está terminando. Mas Esse é o primeiro semestre de 2021, né? Isso que a gente está terminando. esse é. Sim. Isso. Beleza. Mas olha, só para completar, assim, eu fiquei encantada. Não? Eu caí por acaso, de paraquedas, no site do cara e do. Esqueci o nome dele. Do que deu nome lá ao conjunto, ao coelho, né? Que é um ilhado. E eu assisti o vídeo dele, ouvindo ele narrando, eu fiquei hipnotizada. Assim, É caraca, legal, o cara domina, curte, então assim, o cara é muito legal quando a gente assiste uma assim, nem tem palestra muito. assim, Ele né? fala, sei lá, eu acho que se ele fala assim, meia página, ele fala meia página do vídeo, o resto é imagem. Meia página do que ele falou, você já entendeu assim, a ideia da coisa, e você só fica Entendi. ali viajando naquela imagem. Né? Então, assim, agora, realmente, a dificuldade da gente é nesse sentido de, assim, como botar isso num contexto de ensino. Assim, Falando sobre mas trabalho? sobre uma Eu vou, atividade assim, que a gente possa fazer, mas ele vai dar uma dica pra gente. Né? não, é importante, Se você assim, ler, eu vou ler se o você trabalho. ler o trabalho, aí eu acho que você vai conseguir ver para que lado que a gente jogou. Tá, não, Infelizmente, eu vou ler. eu tirei grande parte, essa parte que eu acabei de falar, da natureza, né, da similaridade de algumas imagens de Mandelbrot com fenômenos da natureza, eu até tirei do trabalho, porque eu achei que estava ficando mais uma coisa de Mandelbrot que Tudo, de Juliá, mas eu posso incluir de novo também, né? Tá não, guardado. eu acho que guarda. Eu acho que esse é o ponto, guarda, que de repente isso pode servir no futuro, até para um futuro projeto, entendeu, Vanessa? Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que esse tipo de conceito ele é pouco explorado no ensino fundamental.
e é importante que precisa de um pouquinho de matemática para entender ele. E você consegue fazer bastante coisa interessante com isso e apresenta uma certa versatilidade dos números complexos que não é apresentado quando a gente está no ensino fundamental. Então, de repente, mais uma vez, guarda isso e tudo mais, que pode virar, por exemplo, parte de um trabalho de mestrado, entendeu? Pode virar parte de... Não, gostei dessa tua ideia do artigo. Depois. Acho que gostei. Porque realmente tem muita coisa. Tem um outro artigo que eu li que aí é sobre a coloração. Assim, como é que você pinta imagens. Eu não tinha a menor ideia que os pixels poderiam são pintados em função dos números complexos. Sim, porque isso tem uma coisa interessante que a gente não tem uma imagem em R4, correto? A gente não tem uma imagem em R4. Só que as imagens em R4, digamos assim, elas são formadas em R3, e aí ele pega a quarta dimensão, digamos assim, no gráfico para olhar, ele define como sendo cor. E aí dá umas coisas bem interessantes. Eu estava vendo isso essa semana, mais uma vez. Queria aprender um pouco mais como é que eu vejo gráfico de função complexa e tudo mais. E aí eu vi algumas, como por exemplo, você pinta com a quarta dimensão é a cor, né? Ele define a quarta dimensão como sendo a cor. Usando a desigualdade triangular, né? Eu acho, assim, eu estou lendo do que eu li, você usa a desigualdade triangular e você tem uma paleta de. Aí aquilo vai dar 0 ou 1, né? E aí para cada um você estabelece uma cor. É um negócio assim, muito louco. E assim, você não tem só duas cores, você tem uma paleta de cores ali. Você pode criar um monte de cores e cada pixel, quanto mais próximo da fronteira, né, ali do conjunto, vai ficando mais vermelho, né? Pelo menos vai ficando mais da cor do conjunto. Os que estão indo mais para longe vão mudando. Gente, eu cortei esses trabalhos, assim, eu cortei para um terço, assim, na verdade, e guardei o resto. Eu falei assim, isso aqui não tá saindo de Juliá já, né? Eu já estou viajando aqui. Entendi. Então, a gente cortou um bocado de coisa, mas que pode ser trabalhada depois, ser explorada, né? É bem interessante, assim. Muito interessante. Deixa eu perguntar duas coisas. A Pamela primeiro, né? Porque como a Pamela chegou aí depois, ela foi, não sei, fechar a janela. Tá por aí? Pamela? Tô sim, professor. Tá vendo, não? Só... Vocês não estão me Não, vendo? não tô. Não, eu tô vendo uma. Tô te vendo congelada. Eu tô vendo pintada de branco. Ué? Eu tô vendo de peruca. Agora eu tô vendo. Ah, tá. Tava fazendo várias caras com as coisas que a Vanessa estava falando também. Pra você também tava ruim, a minha foi. Sempre congela na internet. Vou tirar minha imagem pra ver. Engraçado, não, eu tava vendo tipo uma tela branca assim. Eu falei, ué, não sei se você tá aí. Tô, mas eu vou tirar a minha então, porque talvez seja, não sei. Mas pode falar, professor, eu tô ouvindo. Não, eu só ia comentar que as questões 1, Que 2, bom, Vanessa. as questões 1, 2 e 3 da prova, elas são um pouco de conta, beleza? Assim, elas seguem quase que imediatamente imediatamente não, tem que fazer as contas, mas é a fórmula integral de Cauchy e vai sair disso. Assim, eu até fiz um desenho, e aí você depois dá uma olhadinha na aula, eu fiz um desenho, esse desenho aqui é para explicar a questão 3. Beleza? Então depois você dá uma olhadinha por que eu fiz esse desenho aqui, Tá, o que são essas coisas vermelhas e brancas. Eu vou ver se eu vou postar isso aqui o mais rápido possível, mais tarde da manhã, que foi a aula de hoje. Aí, em compensação, a 4, a 5 e a 4 e a 5, elas são funções que estão mais relacionadas com a aula 12. Elas, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, a 4 é uma consequência do teorema de Liouville, agora eu não tenho muita certeza, tem que ver direitinho. E a questão 4, perdão, a questão 5, eu tenho quase certeza que é consequência do teorema de Liouville, mas se não for é a fórmula integral de Cauchy, vai ter que sair disso. E a 4 não, a 4 é uma consequência
desigualdade de Cauchy, que foi o primeiro resultado que eu provei na aula 12, né? Então, assim, a 4 ela é uma consequência da desigualdade de Cauchy, né? Que, em essência, né, o que eu estou dizendo aqui é que se f é uma função inteira que satisfaz essa condição aqui, obrigatoriamente ela é um polinômio, né? Ou seja, a enésima derivada dela, ou a enésima primeira derivada dela é 1. Né? Então, em essência, esse cara aqui ele vai ter que ser um polinômio, né? É a questão 4. A questão 5 já comentei. E a questão 6, você encontra ela em qualquer livro de variáveis complexas e ela é o teorema do módulo máximo. O teorema do módulo máximo é essa questão que está aqui. Tá? Que se K é uma região do plano complexo onde K' é um conjunto compacto, então se f é uma função contínua no compacto e analítica no aberto, né? Assim, como eu tomei K como sendo uma região, é um aberto. Então, e analítica no aberto, então o módulo de f, ele obrigatoriamente ele vai ser atingido na borda, né? Se ela é fechada e limitada, só uma observação, ela tem aquela fronteira, né? Ou seja, a fronteira é uma curva fechada. E o que eu estou te dizendo é que o módulo dela, se f é uma função analítica definida no conjunto compacto, obrigatoriamente o máximo dela vai ser atingido na borda, né? Isso é uma coisa relevante, assim, pelo menos num primeiro momento é bem impressionante esse fato. Esse item A, ele é o teorema do módulo máximo desse jeito aí, e o item B, ele é uma consequência, né? Se existe uma constante C tal que o módulo de f de z seja igual a C para todos os elementos na fronteira, então f é constante ou f tem um zero em K, né? Esse é o ponto, né? Então, mais uma vez, isso é uma consequência também das coisas que a gente já viu, beleza? E essa é a questão 6 em particular, ela tem em qualquer texto de variáveis complexas. Você pode olhar os dois, escolher aí, no Ávila tem ela aí, dá uma olhadinha, e aí é só transcrever, mas aí transcrever daquele jeitinho bonito, né? Não tendo lacunas, escrever direitinho para não ter problema, tá bom? Eu acho que da prova é isso. Assim, essas 3 primeiras questões aqui, a 1, a 2 e a 3, eu realmente gostaria que vocês, que todos fizessem bonitinho e tal. Não é só fazer a conta, por favor, explica o que é a conta, tá? Explica por que aquela conta dá isso. Que em essência falar, olha, pela fórmula integral de Cauchy, versão local, a gente tem isso assim, assim, assim. Pela fórmula integral de Cauchy, versão tal, a gente tem aquilo ali assim, assim, assado. Então, assim, isso é importante dizer o porquê que as contas estão de determinada maneira, tá? Acho que isso era só uma das coisas que eu queria. Acho que a questão 2 eu até tirei do Ávila. Você pode dar só uma dica na 1, letra B, no denominador ali, o que está? Eu desenvolvo o produto notável, né? Não. Fórmula integral de Cauchy para derivada. Versão da derivada na fórmula integral de Cauchy. Não desenvolve isso aí não, Deus me livre. Faz isso não. Tá? Tá, mas... Você fala para quem tá com Não, tudo Oi? bem. Vira um produto ali de 2 coisas? Aqui no... Calma aí. Esse denominador? Aqui, não, esse denominador não vira nada. Você só tem que lembrar que... opa, calma aí. Você só tem que lembrar da fórmula integral de Cauchy para derivada. A fórmula integral de Cauchy para derivada diz que Fn, né, de W N de gama W, né? Isso aqui vai ser igual a N fatorial sobre 2Nπ, é isso? Não, aqui é K. Aqui é K, 2, não. 2π, tô maluco, não tem nem I. 2. 2kπ? Não, é 2π. Deixa eu... 2π integral, aí aqui é a curva fechada, né? Eu vou botar assim, aqui é uma curva fechada que contém a W, tá? Curva fechada que contém a W. Aí que, se eu não me engano, é Z menos W
elevado a n f de z dz. É a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Em algum lugar tem mais um. Eu acho que o mais um é aqui. Acho que isso aqui é mais um. Esse π sobre 2, na verdade, é o W. Oi, Vanessa, deu uma falhada. Esse π sobre 2, na verdade, é o W, Não, né? O Z0. Esse π sobre 2 é o W. Isso. Ou o Z0, né? Que eu prefiro. Exatamente. Isso aqui é a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Então, assim, basicamente, isso aqui, eu botei essa questão aqui para usar a fórmula integral de Cauchy para a derivada. E essa também tem que desmembrar em frações parciais? Essa não. Você é imediato. Essa aqui vai ser imediato. Você vai olhar e vai falar, é isso. Usando a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Só lembrando que aqui é f. Então, aqui é f. E aqui é a derivada, é a enésima derivada de f. Então, se aqui é 2, é exatamente isso. Se aqui é 2, aqui é a primeira derivada. Tá? Se aqui é 2... Perdão. Então aqui é mais um. Aqui é mais um. Aqui é mais um, com certeza. Esse aqui é mais um e aqui não é. Às vezes eu me confundo. Então aqui, esse aqui é 2, aqui é a primeira derivada. Né? É linha. Tá? Exatamente, porque se aqui é 1, aqui não tem derivada, é 0. Então tá tudo certo, é isso mesmo. Se aqui é 2, então aqui é do jeito que tá aqui, 2, significa que aqui é a primeira derivada. Então você vai fazer o quê? Você vai derivar isso que está aqui. Derivada de z é 1, derivada de 3 cosseno de z derivada de cosseno é seno, né? Derivada de cosseno é menos seno. Então vai virar 1 mais 3 seno de z. Tem que ver direitinho se derivada de seno, derivada de cosseno é menos seno. Isso aí mesmo. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Eu sempre confundo também, né? Normal. Tem que consultar, vira e mexe. Derivada de cosseno é menos seno. Então, isso aqui, a derivada desse cara aqui vai ser 1 menos 3 seno de z. E aí você vai fazer o que tem que fazer. Tá? Acho que sim. Não, vai ser tranquilo. Por isso que eu sempre falo para vocês, melhor perguntar para mim. Pode me mandar mensagem no WhatsApp se tiver dúvida, não tem problema. Melhor perguntar para mim do que para o colega. É claro que o colega pode responder primeiro que eu. Mas eu ainda não estava na fase de perguntar, não. Estava na fase de rever as aulas, né? Agora que eu revi, só falta 12. Aí eu vou começar a botar numa massa. Mas então fica para domingo, né? Olha aí, Pamela, que notícia boa. Tá, fica para domingo. Ampliou a data? Eu boto para domingo, Pamela. Ótimo. Tem um sábado e domingo aí para fazer. Tá, e aí no domingo a gente também tem a entrega do vídeo, não é isso? Porque na segunda-feira já são as apresentações, não é isso? Isso, é o que tá combinado, dia 27, né? Então assim, o ideal... Aí eu vou ter a semana toda aí para entregar essas notas aí. Fiquem tranquilos, demora, mas não falha. Mas se você puder dar uma lida lá no trabalho, dar uma... O trabalho eu vou dar uma atenção especial porque, mais uma vez, o trabalho dos dois grupos, eu acho que a gente pode fazer um bem à comunidade, tendo alguma ideia de apresentação, nem que seja para escrever para RPM, sabe, para a revista do professor de matemática, apresentando ideias de como apresentar conteúdos de variáveis complexas para o ensino de maneira geral. Eu acho que isso é um bem, entendeu? O professor de matemática, muitas vezes, ele tem medo de números complexos, ele não sabe.
Eles não sabem isso que vocês sabem agora, tá? É uma pena, mas é pura verdade. Espero que vocês não tenham mais medo de variáveis complexas, assim, eu espero, né? Do fundo do meu coração. Não, a primeira parte para ser bem sincero, assim, a primeira parte do curso, que foi mais essa revisão, né, que para mim não foi bem uma revisão, já foi um ganho, assim, porque eu acho que nem aquela primeira parte do curso, eu acho que tem muito professor que passa batido por aquilo. E a segunda é uma coisa mais, assim, eu considero uma coisa assim, mais aprofundada, mas que tem umas características interessantes, né? Uhum. Assim, umas particularidades interessantes. Eu não acredito que a gente no ensino médio vai trabalhar com isso, naturalmente. Mas esses trabalhos, por exemplo, a título de embelezar o assunto em si, né, eu acho muito interessante. Eu não vi qual é o outro tema, assim, mas acredito que seja tão interessante quanto o Julián. Sim, eu imagino. Então, assim, acho que isso complementa, se você junta isso um pouco dentro de complexas, quando você vai ensinar complexas, que seria aquela primeira parte do curso, eu acho que já fica bem outra aula, né? Eu dei muitos anos de aula particular e eu via os cadernos, né? Então, assim, era uma coisa assim bem mecânica. O máximo que bem aparecia. bem rasa, assim. O máximo que aparecia, o professor fazia um escarcéu quando falava daquela fórmula de Moivre, né? Que é o Z elevado a N. Ó, nossa, Z elevado a N é cosseno de N teta mais I seno de N teta. Aí você... Se meus alunos vai no fim de uma semana de férias, não tinha como eu fazer eles entenderem, assim. Então, nem eu entendia direito. Então, assim, já passava batido. Sabe aquele restinho de final do curso que sempre fica no lixo, assim, né? Não, mas agora o que eu espero que essa relação fica muito mais simples se você conseguir, não precisa explicar, mas precisa convencer. Se você convence que essa relação, né, do cosseno de θ mais I seno θ é, na verdade, a exponencial elevado a iθ. Convencer essa igualdade, eu acho que é um ganho. Entendeu? É um ganho para a vida do aluno que vai fazer exatas. E isso eu espero que você tenha que ter convencido a vocês também, pelo menos, né? Que é aquela parte mais inicial. Eu sei que muitos de vocês, quando eu leio as listas, eu vejo que muitos de vocês relutaram para essa definição. Mas eu realmente espero que ela tenha... Agora essa parte ficou tão trivial depois dessa prova. É sempre assim, né, Vanessa? Fica fácil depois que a gente já tá lá na frente. Bárbara. Nossa, gente, olha uma coisa e fala assim, nossa, isso não vai entrar na minha cabeça. Quando vem a segunda parte, aí você fala assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Exatamente. É verdade. Mas vamos meter a mão à massa isso aqui. Uma semana, com um monte de coisa. Vamos ver se dá tempo. Pamela, quer perguntar mais alguma coisa? Não, professor, obrigada. Desculpa mesmo o atraso hoje. Infelizmente, eu acabei chegando tarde. Eu vou olhar assim que você colocar a gravação. Você falou que vai tentar disponibilizar até amanhã, né? Eu tô correndo, queria acabar a lista antes mesmo do prazo. Aí qualquer coisa eu entro em contato para tirar uma dúvida específica caso haja. Tá bom, beleza. Não tem problema, mais uma vez, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu respondo. Mais uma vez, posso não responder na hora, você pode me mandar mensagem, de repente só te respondo no dia seguinte, mas eu respondo, tá? Tá ótimo, Marcelo. Tá, beleza. Então, professor, uma outra dúvida. Eu vi que você tinha feito uns comentários na minha lista, mas você ainda não acabou de corrigir não, né? Aquela lista anterior? Não, tá, porque, rapaz, corrigir um monte de conta é chato demais. Não, imagina, eu fico pensando, se pra gente é chato fazer, eu fico pensando, chato assim no sentido de dificultoso, né? Conta e tal, chato nesse sentido. Aí eu falo, meu Deus, tem que corrigir umas 5, 6, 7 listas disso. Acho que na segunda eu já estava cansada. E aí eu prefiro ler o trabalho de vocês, que eu acho bem mais legal do que... E isso é o que? Procrastinar, né? Eu tô procrastinando, deixando isso pro final, em algum momento eu vou ter que corrigir, mas
Enfim, não, tá ótimo, porque como eu recebo e-mail, né? Eu falei assim, ué, será que deu? Eu fiquei com a impressão, não sabia se tinha dado um problema, assim, não foi, ou não recebi, sabe? Mas não, tranquilo. eu corrigi só a questão 3 de todo mundo, né? 1, 2 e 3. Estou indo para a questão 4. Ah, você tá corrigindo por questão de cada um? Tô. Eu decidi me cansar aos poucos. Aí eu vou É, corrigir a melhor, eu questão acho. 4 agora. Essa Então, lista eu nem entreguei ainda. vocês vão receber algumas mensagens assim, Marcelo corrigiu a questão 4. E aí vai indo. Eu tô me programando para resolver essa lista depois da prova. Tá. Porque depois que o Pedro falou que fez 23 páginas e o Lipe fez 12, eu falei, gente, isso aí vai ficar para as férias, essa lista. Não tem condição. O que eu acho que vocês deviam fazer nas férias, aí eu tô sendo sincero, é a lista de continuidade. Pode tirar dúvida comigo a qualquer momento, mas eu realmente recomendo fortemente que vocês peguem aquela lista e deem uma olhada. E assim, por alguns motivos, né? Porque aquela lista, ela é uma lista que é, ela te dá uma diretriz do que pode vir para frente caso você queira fazer uma pós-graduação. Então, assim, dentro do mestrado, aquelas questões são super comuns e corriqueiras. Não é que aquelas questões sejam de mestrado, mas aquelas questões precisam de uma certa maturidade para ser resolvidas. Elas não são só conta. Você precisa fazer o argumento lógico adequado para que ela se desenvolva. Então, assim, eu recomendo que, caso você queira, tô pensando em fazer o mestrado, então faz aquelas questões. Se você não está muito afim, assim, eu digo até o mestrado na área de educação, tá? Porque de qualquer forma você precisa fazer o curso de análise, e o curso de análise acaba esbarrando nos argumentos que você vai encontrar por ali. Então, por isso que eu digo, se você de fato pretende em algum momento fazer o mestrado, dá uma olhada naquela lista, tenta fazer alguma coisa, pode tirar dúvida comigo, não tem problema não. Beleza? Tá bom. Vamos lá, botar a mão na massa. Obrigada, Marcelo. Show de bola. Gente, boa noite aí para todos. A gente vai se falando. Vou parar Obrigada, a gravação. professor. Obrigada, gente. Tchau. Bom descanso. Vamos meter a mão na massa, né? Descanso? Tá difícil. Essa semana tá só luta, gente. Essa semana não tem descanso. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço, queridos. Boa noite.